croissant profissional. Até então, eu já fazia croissant, mas por mais que eu tivesse até bons ingredientes, a técnica não era suficiente. Mas com uma boa técnica, eu tô convencido de que a boa técnica supera a deficiência de ingredientes. Fiz croissants em casa, tive sucesso, mostrei para ele, inclusive. Então, assim, super recomendo. Além de os pães ficarem lindos, saborosos pra caramba, ele te explica de um jeito que você vai conseguir realmente reproduzir. Eu consegui chegar a um patamar excelente de produto e hoje eu vendo, tem uma padaria artesanal, estou vendendo croissant doidado, o pessoal adora, te juro. Já tive elogios até de franceses, pessoal de fora do mundo que conhece bem aí, já provou e aprovou. Eu achava que era impossível fazer croissant em casa ou numa micropadaria como aqui, sem ter equipamento. E pelo contrário, dá para fazer na mão. Aprendi a fazer o croissant, fiz muito rápido, saiu um excelente croissant. Mas o que é essencial mesmo é o conhecimento. Oi turma, tudo bem? Eu sou o Rogério, eu ensino pessoas como vocês a fazerem folhados deliciosos. Inclusive essa é a razão do nosso encontro aqui hoje, certo? E o que eu vou apresentar é muito mais do que uma receita. E quem estiver aqui comprometido a aprender e colocar a mão na massa, vai poder, após as nossas 4 aulas, fazer o seu primeiro produto de massa folhada. Simplesmente assim, sem mais nem menos. Eu quero levar vocês do zero ao primeiro folhado. Mas Rogério, eu já faço produtos de massa folhada. Essas aulas servem para mim? Sim, os que já fazem poderão se beneficiar ainda mais, pois poderão comparar e quem sabe aprimorar suas técnicas e assim melhorar os seus produtos. E vou mais longe ainda, gente. Até faturar com isso, como muitos de meus alunos já fazem. E já faz mais de 10 anos que eu preparo essas lindezas e eu não enjoo. Toda vez que sai uma fornada, sou eu mesmo que faço o controle de qualidade. Todos esses folhados fazem parte da viennoiserie, que é a parte da gastronomia que une técnicas de panificação a técnicas de confeitaria, que foi aonde eu iniciei. Aliás, eu sei que muitos de vocês estão me conhecendo agora. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu cheguei até aqui. A verdade é que apesar de ser de uma família de cozinheiros, o início da minha vida adulta foi longe das cozinhas. Eu me formei em comunicação social, me pós-graduei em marketing e tive uma carreira muito bem sucedida como executivo em empresas multinacionais. Mas esse foi um tempo em que eu trabalhava apenas pelo dinheiro. Acho que me faltava um propósito maior, sabe? Acredito que a gente, tem que amar a profissão e o que faz. Não dá para trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia sem curtir demais o que a gente faz. Quer dizer, até dá, mas não é ideal. Não se sustenta no longo prazo. Não traz felicidade, não traz satisfação. E as 2 vezes que eu morei fora do Brasil, eu trabalhei em cozinhas internacionais. E foi nessas cozinhas que eu me percebi e descobri no meu trabalho atual aqui. Pois foi trabalhando na cozinha de um hotel 5 estrelas que eu senti pela primeira vez esse chamado para a gastronomia. E eu me descobri e poderia ficar ali para sempre. Eu estava feliz. Já não havia a menor possibilidade de voltar para o mundo corporativo. Eu detesto gravata. Me aperta. Não era mais para mim, gente. Minha felicidade estava aqui, na cozinha. Então, ao retornar ao Brasil, eu comecei a estudar e me desenvolver nas áreas de confeitaria e panificação. Primeiro eu comecei como confeiteiro e depois padeiro. Eu estudei muito e por muitos anos com alguns dos melhores profissionais de ambas as áreas. Nomes como Derileuza Rosa, Rafael Barros, Jairo Pereira na confeitaria. Panificação, comecei com o Clay, um americano muito bacana que me ensinou a fazer pão, tá? Depois eu tive aulas com Juan Luiz Esteves e, com muito carinho, Marco Antônio, o rei da broa.
Hoje, eu sou muito grato a cada uma dessas pessoas que contribuíram com a minha caminhada, para que agora eu possa contribuir na caminhada de vocês. E foi com esse objetivo de contribuir, de compartilhar conhecimento que eu criei a Jornada do Croissant. Uma sequência de 4 vídeos com conteúdo que vai colocar vocês, de uma vez por todas, no jogo das massas folhadas. Vocês vão sair dessa sequência de vídeos dominando completamente um produto maravilhoso. Isso mesmo, vocês vão receber de presente totalmente de graça parte de um módulo do meu curso que ensina como fazer esse cara aqui, ó. Palmier. E a única coisa que vocês vão precisar fazer é prestar atenção e, claro, por favor, enviar esse vídeo para todas as pessoas que vocês conhecem e que possam se interessar por esse conteúdo. Nesse momento, a gente não vai ter tempo para fazer juntos, mas eu não tenho dúvida que quem realmente dedicar sua atenção e o seu tempo nessa aula vai aprender já, hoje. Eu vou dar um atalho de coisas que eu mesmo levei anos para aprender, gente. E para colaborar ainda mais, nossa equipe vai manter os vídeos no ar por uns dias, para que vocês possam anotar todos os detalhes, tá bom? Presentão, hein, gente? Turma, o que nos uniu aqui hoje foi uma oportunidade que vocês viram em alguns dos meus vídeos. Um chamado para aprenderem algo novo, uma técnica nova, uma receita nova. E isso é fantástico. É muito importante a gente estar aberto e receptivo a novos conhecimentos e novas experiências. Aliás, essa é uma característica comum a nós padeiros e confeiteiros. A gente é curioso por natureza. Outra característica comum é que a grande maioria de vocês, como eu, veio de outras profissões. Estamos aqui pela necessidade de ter renda extra, um hobby, alguma coisa que nos ajude a aliviar o estresse. Uma atividade, gente, para a gente ter no dia a dia, como se fosse uma terapia. E olha que isso funciona muito. Quando começo a trabalhar as massas, eu esqueço da vida. Simples assim. São inúmeras as razões do nosso encontro aqui. E o bacana é que esse encontro reforça e aumenta uma comunidade apaixonada por Venus Verri e por essa nova profissão. Daqui para frente, a gente começa a se tratar como irmãos do pão. Agora, diz para mim, vocês se identificam com alguma dessas situações? Caso sim, escrevam nos comentários. Bom, dando sequência, eu vou colocar para vocês assistirem a primeira parte da minha aula de Palmier, que além de ser um dos meus folhados favoritos, eu considero um bom produto para se iniciar, pois ele não precisa de ponto de véu na hora que se mistura a massa. Dentre os folhados é o mais fácil de fazer, turma. É uma massa que aceita mais erros, assim dizendo, é um pouco menos técnica do que o croissant. Então ela é melhor para treinar. Eu resolvi disponibilizar para vocês o passo a passo desta maravilhosa receita. Turma, assistam o vídeo, aproveitem, estamos juntos. Obrigado. Oi turma, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula online de massas folhadas artesanais. Começaremos com Palmier, tá? A receita do Palmier é uma receita que ela é mais fácil, ela não tem fermento, então para mim, no meu ver, na minha vivência, é uma boa introdução para quem quer fazer o croissant. Então na sequência a gente vai fazer a outra massa folhada, porque nesse curso, o que a gente vai ensinar para vocês? 2 tipos de massa folhada, com fermento e sem fermento, ok? Com base nessas 2 massas, vocês poderão fazer qualquer produto. Nesse módulo, vocês vão aprender a fazer a massa sem fermento. E dela faremos maravilhosos palmiers, ok? Vamos lá? Turma, vamos começar aqui com mise en place do palmier, tá? Que é a receita sem fermento, ok? Para essa receita, nós vamos utilizar farinha comum, não precisa ser farinha de força.
tá? A gente não vai desenvolver glúten, tá? Então são 500 gramas de farinha de trigo, tá? São 10 gramas de sal, tá? 100 gramas de manteiga picada em ponto de pomada e 220 ml de água, ou 220 gramas. Misture todos os ingredientes num bowl e para a placa de laminação nós usaremos 250 gramas de manteiga já laminada para facilitar, eu vou explicar na hora também, e para cobertura açúcar cristal, também eu vou explicar durante o processo, ok? Vamos falar sobre o batimento. Caso você não tenha batedeira ou maceira, você pode bater manualmente. Não tem o menor problema. Essa massa não tem desenvolvimento de glúten, tá? Então dá para a gente fazer uma mistura homogênea na mão tranquilamente, tá? Agora, se tiver batedeira ou maceira, ajuda no processo. Como não queremos o glúten desenvolvido, a mistura é só para deixar os ingredientes homogêneos na massa, tá? Então, a gente bate um pouco só e já tira, tá? Lembrando que essa receita não tem glúten. A gente não quer desenvolver o glúten aqui, tá? Então, a gente vai bater pouco essa massa, tá? Eu vou passar para a maceira, tá? Os ingredientes. E vamos bater até deixar essa massa homogênea, ok? Coloquei na maceira, turma, tá? E vou usar velocidade baixa, porque eu quero apenas misturar essa massa, né? Misturar esses ingredientes para fazer a massa, tá? Eu não quero desenvolver glúten. Assim que a massa der liga, eu já desligo a maceira, tiro a massa de dentro e coloco dentro de um saco plástico, que esse é um método que eu acho que é fácil para vocês que estão iniciando, tá? Turma, estou batendo a massa. Dá uma olhada como ela já está. Em pouco tempo, ela já está incorporando. Os ingredientes já estão sendo misturados, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou parar a maceira um pouquinho, vou tirar o que grudou no bowl, tá? Vou juntar a massa, tá? E vou retornar o batimento. Dessa maneira, você não vai ter desperdício. Todo produto que você colocou para misturar vai ficar bem homogêneo. Turma, uma dica boa aqui em relação a maceiras é, para quem está começando, o equipamento é muito bom, mas ele precisa justificar a demanda. Caso não justifique, você pode começar com uma batedeira, ou no caso, se você for fazer só palmier, você pode começar misturando os ingredientes à mão. Olha, aqui já está pronto para vocês terem ideia, como é rápido. Por quê? Porque eu não quero desenvolver glúten, então não preciso de ponto de véu. Então essa massa é uma massa muito mais fácil de fazer do que a do croissant, tá? Porque a gente não precisa de véu. E não precisando de véu aqui, como é rápido, a gente não tem que se preocupar com a temperatura, tá? Mas uma outra dica boa que eu vou dar para vocês, tanto para essa massa não fermentada como para a fermentada é: mantenha os ingredientes em geladeira por 24 horas. Isso vai te ajudar no processo. Ingredientes gelados, tá? Porque a gente está lidando com temperatura e qualquer grau a menos para a gente favorece, tá bom?
E no decorrer desse processo eu vou dando mais explicações em relação a isso. Turma, legal, batimento rápido, fácil, a massa já está homogênea, tá? Vou voltar para a bancada com ela, ok? Opa, agora sim. Dê uma olhada. É isso, é misturar a massa e retirar da macieira. No meu processo, nesse processo que eu criei, tanto essa massa quanto a outra, nesse estágio, elas vão para dentro de um saco plástico. O porquê disso? O saco plástico serve como uma guia. Ele não suja a bancada, evita desperdício. Você pode colocar na sua geladeira dessa maneira, a massa vai estar protegida. Como é que eu faço o movimento aqui? Alguns movimentos eu posso fazer. Eu posso colocar a massa, olha, só para vocês verem melhor, ó. A massa está dentro do saco, tá? Eu vou colocá-la aqui dessa maneira, tá? Aliás, eu vou abri-la inicialmente com esse movimento de mãos, tá? Eu tenho que tomar um cuidado aqui para que a massa, nesse caso, não passe de metade do saco, que é a medida dela. Esse saco que eu uso para essa receita, ele tem 35 por 45, tá? E o que eu quero aqui? Espalhar a massa uniformemente em metade desse saco, conforme esses movimentos que eu estou fazendo, tá? Então, aqui está. O que acontece aqui nessa situação? A massa gruda, o saco enruga, eu vou virando o saco, solto a massa, tá, dele para que ela espalhe melhor. Tá? Solto de ambos os lados e vou acertando. O bom é que quando a gente solta, ele indica e diz pra gente aonde a gente ainda tem que preencher. É uma guia. Então fica fácil de saber para onde direcionar a massa. Ok? E aqui eu vou abrir ela na metade desse saco. Turma, procurem usar um saco que ele não seja muito grosso e nem muito fino, tá? Por quê? O muito fino, o rolo escorrega e o muito grosso fica difícil de dobrar, tá? Então o ideal é que a gente tenha um saco de uma gramatura que ela não é nem a mais grossa e nem a mais fina. O que eu estou fazendo aqui agora? Ela tinha passado um pouquinho, eu estou voltando, tá? Super normal acontecer isso. Então, olha, eu dobrei o saco ao meio, porque a receita é ao meio, e é isso ainda que eu vou ter que desenvolver aqui dentro. Tá? Expandir essa massa, preenchendo todos os cantinhos. Essa hora pode ser usado o rolo, tá? Vai facilitar bastante o trabalho de vocês. Essa massa não tem glúten desenvolvido. Vejam só, ela ficou bem misturada, homogênea, mas a gente ainda consegue ver traços de manteiga nela. E ok, é dessa maneira mesmo, não se preocupem com isso. Bom, massa espalhada, está na hora de colocá-la na geladeira. Tá? Ela precisa esfriar e na sequência eu entro com a placa de manteiga para começar a fazer a laminação. Nesse processo, nós vamos fazer 4 dobras iguais de 3, que é a famosa dobra livre, ok? Então vejam só. Conforme eu falei para vocês, eu usei apenas metade do saco. Perfeitamente metade do saco. Tá? É isso que eu quero que vocês façam. Fizemos isso? Geladeira. Eu vou colocar essa massa na geladeira. Gente, o importante nesse momento também é o seguinte, é que a massa fica espalhada uniformemente dentro do saco.
lados iguais vão ajudar bastante, ok? Uma outra dica, você pode passar a mão na massa, ela também vai se movimentar, tá? Você pode passar o rolo tanto rolando como dessa maneira espalhando, ok? É isso. São dicas que vão ajudar no processo de vocês. Eu tenho aqui uma placa de alumínio, tá? Para dar sustentação a essa massa para eu levá-la para a geladeira. Tá? Qual a intenção disso? Não danificar a massa. A massa está um pouco mole e quando eu seguro no saco, ela pode dobrar. Ainda mais para quem está começando a fazer. Procure usar a dobra sempre para baixo do saco. Isso vai ajudar a fortalecer também na hora de segurar. Mas eu indico para vocês, caso tenham aí com facilidade, desenvolvam uma placa dessa, que pode ser de inox, como ela pode ser também de Kevlar ou de algum material, como esses aqui, olha, que são improvisados, né? Eu vou aqui pegar um exemplo simples, é uma tampa de Tupperware, tá? Pode ser uma tampa dessa maior, vocês podem cortar, tá? Desde que seja um negócio que seja rígido e que você possa deslocar a sua massa para a geladeira. Vamos lá? Vamos colocar essa massa para descansar na geladeira? Pronto. Ela vai descansar aí por 1 hora, ela vai gelar e depois a gente vai voltar a trabalhar com ela. Enquanto isso, eu vou fazer a placa de manteiga para a laminação. Para a placa de manteiga, nós vamos usar o rolo, a espátula para acertar a manteiga e um outro saco plástico do mesmo tamanho, 35 por 45, ok? Como a placa de massa é metade do saco, a placa de manteiga vai ser 1/4 do saco. E na sequência vocês vão ver o porquê disso, tá? Mas façam desta maneira. Eu já vou explicando no processo. Vocês lembram que eu falei que eu cortei a manteiga em filetes? Ela facilita na hora de preencher o saco da manteiga para a laminação, tá? Então eu vou disponibilizar essa manteiga dentro do saco plástico de uma maneira que fique fácil para mim manuseá-la depois, ok? Então, olha, vou colocando, tá? Só para mostrar para vocês mais ou menos como fica. Meço o meio e vejo até onde eu posso ir com ela. E vou preenchendo desta maneira. Ok? Disponibilizei a manteiga em 1/4 do saco. Agora eu vou dobrá-lo. E vou dobrá-lo novamente. Como eu preciso de apenas 1/4, está aqui a área delimitada e aonde eu tenho que espalhar essa manteiga, ok? Vamos lá, eu vou espalhar, vocês vão entender melhor. Na prática é sempre melhor, né, do que na teoria. Vou passando o rolo sobre a manteiga e vou espalhando ela uniformemente pelos 4 cantos do saco. Vejam só, não tem grandes dificuldades para fazer isso. A placa de manteiga também tem que estar bem espalhada, tá? Uma camada bem nivelada, tá? Para que a gente possa incorporar esta na placa de massa que está descansando na geladeira.
Por que eu prefiro o saco plástico do que o papel manteiga? Rapidamente, eu tenho uma placa de manteiga feita, eu tenho a guia, que são as laterais do saco, tá? Que não deixa ela passar. Quando a placa de manteiga é aberta dentro de um papel manteiga, esse direcionamento, essa guia ou essa limitação não existe. Então, para quem está começando, dificulta um pouco o processo. Fora que é mais prático, mais limpo, você pode acondicionar melhor em geladeira, ok? Então a dica é essa, tá? Aqui também a gente pode rolar o rolo, mas a gente também pode arrastar o rolo sobre. Uma dica importante aqui é que a manteiga não fique muito líquida, tá? Ela entra aqui em ponto de pomada, a gente abre com agilidade, mas a gente não deixa a manteiga aqui ficar muito mole, ok? Vamos voltar lá para a geladeira, tá? Vocês podem reparar que as laterais estão muito parecidas, tá? Que a placa está nivelada, ok? É isso. Eu vou pegar a placa de massa na geladeira. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Eu tenho metade do saco aqui. A placa de manteiga é metade da massa. O que vai ocorrer aqui? Nós vamos, para laminar, dobrar essa metade sobre essa, tá? E assim a gente vai ter uma placa perfeita, tá? Uma placa de laminação. Massa, manteiga e massa, tá? É isso. Essa é a dica que eu queria dar para vocês. Então, assim, a manteiga, ela é metade do saco da massa, tá? Isso volta para a geladeira, vai descansar. A manteiga também. E logo mais a gente tira quando elas estiverem resfriadas e dá sequência no processo. Fala, turma! O que vocês acharam dessa primeira parte do preparo do palmier? Conta para mim nos comentários o que vocês aprenderam. Tem alguma coisa nova? E se vocês curtiram, por favor, compartilhem para que essa nossa nova comunidade cresça ainda mais. Conto com vocês. Turma, o mais importante aqui não é anotar a receita, e sim que vocês entendam a importância de se ter um método, para que vocês possam se guiar, para facilitar o processo de vocês. Quando a gente domina um método, a gente sabe como agir, quando algo dá errado, ou quando alguma situação inesperada acontece. Por exemplo, a gente sabe como proceder quando a temperatura sobe demais ou desce rápido demais, quando algo dá errado com a manteiga, ou se durante a laminação a massa começa a regredir. Esses aprendizados muito específicos e que realmente agregam valor, você dificilmente vai encontrar espalhado na internet. E eles são fundamentais para se produzir com qualidade e replicar com padrão esses maravilhosos folhados, tá? Essa qualidade padrão vem muito mais rápido e com muito mais facilidade quando a gente tem uma metodologia padrão em todas as etapas do processo, em todos os produtos. Aliás, da mesma maneira que eu me posiciono dizendo que tem um método que vai ser definitivo para quem quiser começar a produzir folhados com qualidade, eu sou muito íntegro, muito verdadeiro e me posiciono também para a parte do business de vocês. Então, turma, eu adoraria poder dizer, como você vê frequentemente por aí, que vocês vão faturar 10 mil a partir do primeiro mês, fazendo folhados. Gente, isso não existe. Vamos cair na real? O faturamento vem, gente, mas vem depois, né, da gente fazer um monte de coisa. Não depende exclusivamente da produção. Eu não quero dizer com isso que produzindo artesanalmente vocês não vão poder vender e faturar. Vocês vão. Tudo que eu faço hoje ainda é com laminação manual em uma cozinha pequena e artesanal, assim como a maioria dos meus alunos. Então, gente, com uma estrutura doméstica, vocês vão sim fazer produtos deliciosos para vocês, para presentear familiares, amigos, namorados, inclusive para começar uma produção para venda. E à medida que o negócio for crescendo e se estruturando, e vocês conquistando uma fatia de mercado, uma clientela, vocês vão perceber que é importante ter padrão nos produtos. Gente, ter padrão em folhados
é muito bom e vocês precisam ter. Vocês precisam de 2 equipamentos, uma maceira e um ar-condicionado. Não é nada do outro mundo. E essa expansão vai acontecer naturalmente com o aumento da demanda dos seus clientes. E com um pouco de empenho, qualquer um consegue fazer e montar essa estrutura. A maceira, gente, é importante para se ter uma massa homogênea. E o tão falado ponto de véu necessário para algumas receitas. O ar-condicionado é para trabalhar tranquilamente em qualquer lugar do Brasil, pois a manteiga é sensível ao calor. Mas se você estiver aqui em São Paulo, ou em cidades onde a temperatura é amena, a gente consegue trabalhar com agilidade sem ar e com a temperatura em torno de 16 a 20 graus. E existem, gente, vários recursos que podemos usar, tá? Para ter algum controle de temperatura. Como colocar os ingredientes na geladeira, fazer o batimento de massa e laminação nas primeiras horas do dia, quando a temperatura ainda é mais baixa, por exemplo. Eu, no decorrer dos vídeos, darei várias dicas como essas para vocês produzirem com mais tranquilidade. Gente, eu vou ser sempre o cara que te fala a real, que te toca a verdade, sem ficar te iludindo ou sonegando informação. E vou te mostrar efetivamente como vocês podem se tornar experts em folhados e faturarem nesse mundo e nesse segmento. Eu não tinha dito isso ainda, mas esse é um mercado muito interessante. Os produtos são todos deliciosos, não são sazonais, ou seja, eles vendem o ano inteiro. E por serem produtos mais elaborados, frutos de uma culinária mais refinada, eles têm valor de venda maior do que os pães em geral. Um croissant, por exemplo, custa em média R$12 em São Paulo, de 12 a 14 reais. Tá? Chega a custar até 24 em outras regiões do Brasil. É sério, gente. Eu tenho uma aluna que vende croissants em Apucarana a R$24. E além do croissant, tem aquele monte de produtos que eu já mostrei para vocês. E são todos deliciosos. E turma, sério mesmo, desperdício é zero no processo. Até as sobras de massa são reaproveitadas para outros produtos. Eu tenho muito ainda para falar para vocês hoje, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Então, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais sobre dicas e segredos para encurtar o caminho de vocês até as fornadas e mais fornadas e mais fornadas de croissants e palmiers e outros folhados deliciosos. Então anotem aí na agenda que quarta-feira, às 9 horas da manhã, gente, eu vou liberar a segunda aula da Jornada do Croissant, com muito mais conteúdo. Eu acho que por hoje é só. Espero que tenham gostado do material, desse nosso primeiro encontro. Obrigado pela presença. Contem comigo, estamos juntos. Vejo vocês na quarta, turma. Venham!